tudo bem? Que povo animado, graças a Deus. Eu sou da igreja presbiteriana, lá a gente é meio quietinho, né? Não sei se vocês conhecem algum presbiteriano, a gente entra mudo e sai calado. Mas a gente é bênção também, mas eu gosto de ou ministrar ou então palestrar em locais assim. Eu comecei a minha caminhada cristã na Assembleia de Deus, lá em Belém do Pará, por isso que o meu sotaque é diferentinho assim. Mas aí, Deus me abençoou com um presbiteriano da cidade de Serquilho, aqui em São Paulo, foi de lá que a gente veio hoje. E aí eu vim de Belém para cá, porque a bênção era muito grande para eu ficar lá, né, irmãos? E essa linda aí é a minha filha, Yarim, que veio com a gente também, nossa companheirinha. Irmãos, eu sou formada há 16 anos já, mas há alguns meses o Senhor revelou ao meu coração poderosamente o que verdadeiramente Ele queria dentro da minha profissão. Na verdade, Ele já havia falado isso muito antes. Mas esse ano Ele me deu um checkmate, sabe? Quando Deus fala assim, não tem mais tempo para você esperar, eu quero agora. E aí o meu marido chegou para mim e falou assim, amor, você ainda quer mais que provas de que o Senhor quer que você caminhe nesse caminho dentro da sua profissão, falando da alimentação voltada para a área cristã, daquela alimentação realmente bíblica, né? E para ajudar pessoas, gente, além daquela nutrição rasa, sabe? Hoje em dia, a gente ouve muito falar por aí em vários tipos de restrições, é muita informação, todo mundo se acha um pouco médico, um pouco nutricionista, né? Então, você ouve de tudo. Mas existe uma alimentação original. Existe algo que o Senhor criou para o nosso bem e que não é todo mundo que consegue adentrar. O que eu quero trazer para vocês hoje é essa nutrição profunda. É essa alimentação que o Senhor criou para dentro da área da sexualidade. Hoje, falando desse tema aqui. Então, para me apresentar um pouquinho para vocês... Opa, eu estou com um negocinho aqui para mudar e não lembrei. Foi. Como eu disse, eu sou formada há 16 anos, eu tenho essas especialidades. Me especializei em teologia também porque eu queria aprender mais dessa área. Para poder, só por conhecer, não, irmãos, para poder falar com alguma propriedade, né? E eu amo, assim como o pastor falou aqui, nossa, eu amo também conhecimento, eu amo me aprofundar, amo estudar. E o Senhor tem me abençoado muito para levar essa palavra. Foi assim, é incrível. Quando a gente entra no propósito de Deus, Ele vai colocando o caminho para você andar. E aí, irmãos, eu também dou aula de cristologia lá na nossa igreja, no curso que tem para os novos membros, e sou líder de mulheres na nossa igreja também. Entrando para essa área já da sexualidade, vamos falar sobre aquilo que realmente nos foi proposto. Irmãos, quando a gente pensa em nutrição para a sexualidade, alimentação para a sexualidade, a primeira coisa que vem à mente são os alimentos afrodisíacos. Ela vai lá falar o que eu tenho que comer para eu voar, né? Para a minha área sexual, né? É isso que as pessoas pensam. Só que eu vou frustrar vocês um pouquinho, sabe por quê? Porque, meu irmão, se todo o resto não estiver em conformidade com o que a saúde da gente nos pede, você pode sair por aquela porta e comer um balde de caranguejo. A única coisa que você vai conseguir é uma bela de uma diarreia. Tá? Por quê? Porque é como se você estivesse falando de um pedacinho no meio de um todo. Então, a alimentação, o estilo de vida é algo muito macro, é muito maior do que simplesmente alimentos afrodisíacos para aumentar a minha libido, para melhorar a minha performance na cama. Se todo o resto não estiver bom, meus irmãos, não adianta você falar de um alimento por si só. Porque uma andorinha só não faz verão. Um alimento só, ele não vai fazer a diferença que você está esperando que seja feito. É por isso que quando a gente abre a internet por aí, o que a gente ouve falar? O alimento tal emagrece, o alimento tal engorda. E é essa coisa rasa, que não diz nada com nada, que não leva a gente para lugar nenhum. Né? Então, a gente precisa aprender o macro. E quando a gente fala de nutrição, que eu estou falando esse todo, a gente também está falando da sexualidade como um todo. A sexualidade, irmãos, ela não diz respeito só a um ato sexual. Ela diz respeito à fertilidade, por isso que eu coloquei essas imagenzinhas aí. Quando eu recebo casais no consultório,
pensando em engravidar, desejando engravidar, a gente vai mudar a alimentação deles como um todo. A gente não vai falar assim, ó, esse alimento aqui é bom para a fertilidade. A gente vai mudar a alimentação do casal como um todo. Até um tempo atrás, irmãos, se achava, por exemplo, para citar um exemplo para vocês, que quando uma mulher não conseguia engravidar, era culpa dela, era responsabilidade dela. Alguma coisa está acontecendo com essa mulher porque ela não consegue engravidar. Hoje, o que a ciência mostra para nós? Que o homem também tem parcela de responsabilidade nesse início. Porque pode ser que, pela estrutura corporal que ele está hoje, como, por exemplo, uma pessoa, vou pegar aqui uma pessoa com obesidade grau 3, ela não vai produzir a quantidade de espermatozoides que talvez seja necessária. Ele não vai produzir, talvez, a estrutura correta de um espermatozoide capaz de chegar num óvulo. Ele não vai ter a estrutura igual a de uma pessoa saudável para produzir a quantidade e qualidade de espermatozoides necessários para chegar nesse óvulo. Então, entende como a gente está falando da alimentação de uma forma muito mais profunda. Então, a sexualidade, gente, também é muito ampla. Ela fala de fertilidade, ela fala dessa questão que a gente fala muito hoje em dia de gênero, né? Quem ainda não ouviu falar nisso por aí? Algo que vem deturpando a mente, principalmente dos nossos jovens. Vou falar uma coisa para vocês entenderem melhor. Quando eu olho pela porta do consultório, que eu vejo chegar uma adolescente, e fora a questão do que a gente já estudou sobre nutrição, existe a questão espiritual. Quando eu vejo uma adolescente entrar pela porta do meu consultório, eu já entendo o que está acontecendo na vida dela. Você sabe, né, pastor? Espiritualmente, quando a gente olha para a pessoa, a gente fala, meu Deus, tem muita coisa envolvida aí. Eu já percebo o jeito que ela vem vestida. E não é uma questão assim, sabe, irmãos, de discriminar, é porque está vestido desse jeito ou porque é moda, cada um se veste de que quer. Não é isso que eu estou falando. Mas você percebe que aquela originalidade feminina para a qual Deus nos criou está perdida ali de alguma forma. E aí, ao longo da conversa, você vai percebendo que aquela jovem, ela já está com essa mentalidade tão deturpada sobre a própria sexualidade, que aquilo já vem mudando há algum tempo a alimentação dela. E aí é uma bola de neve, irmãos. Aquele adolescente, aquela adolescente, ela começa a olhar para o próprio corpo, para a própria imagem corporal dela, feita à imagem e semelhança do Senhor, de uma forma deturpada. E para ela começar a enxergar a sexualidade dela de uma forma deturpada também é um pulo. Então, a gente percebe o jeito que ela vai entrando, a forma que ela vai falando. Pessoas, normalmente, que a gente vê que já estão assim... A psicóloga, com certeza, vai falar muito melhor do que eu sobre isso, mas são percepções que a gente tem, e a sexualidade fala sobre isso também. E, além disso, claro, os alimentos afrodisíacos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu preciso que você entenda que é sobre uma coisa muito maior. Portanto, irmãos, o que eu trouxe para vocês aqui hoje... Inicialmente, a gente vai fazer, assim, um passeio pela palavra de Deus. A gente vai entender como era originalmente a alimentação, como que Deus criou, o que Ele anseia da nossa alimentação hoje em dia, e depois a gente vai adentrar nessa área da sexualidade, em nome de Jesus. Mas eu preciso de 2 voluntários. Só 2 voluntários. Amor, pega para mim essa sacolinha douradinha. Cuidado que tem coisa de quebrar. Preciso de 2 voluntários para subirem aqui comigo. Oh, glória a Deus. Pode vir, irmã. Pode vir. Não era isso? Agora é. Foi Deus que tocou você. Preciso de mais um. Só para estimular vocês, eu vou dar 2 brindes no final. Então, preciso de mais uma pessoa. Glória a Deus, aleluia. Salva de palmas para as 2 irmãs corajosas que vieram participar. Quem é mais desavergonhado das 2? Ah, Jesus amado. Eu acho que foi você que apontou. É bem rapidinho, é uma brincadeira, mas eu tenho certeza que vocês vão entender o propósito. Esses óculos aqui são as lentes da ilusão, amém? São as lentes que o mundo coloca em nós para a gente enxergar as coisas que originalmente Deus criou perfeitas, a gente enxergar deturpadas, tá?
Então, vamos lá. Qual das duas? Pode ser você. Aí eu vou te fazer perguntas simples, tá? Só para eles entenderem o que significa. Pode pôr o óculos. Como é seu nome? Adriana. Vanessa. Adriana e Vanessa. Adriana, se você tivesse que andar com esse óculos pela rua, você acha que você conseguiria pegar um ônibus? Não. Difícil, né? Complicado. Você se sentiria o quê para você não conseguir pegar o ônibus? Você acha que você ficaria com medo de bater em alguma coisa? Viria medo, insegurança em você? Sem dúvida. Com certeza, né? Então, irmãos, o principal motivo que faz com que a gente não caminhe, que a gente tenha medo, que a gente tenha insegurança, são essas lentes da ilusão que o inimigo, que o mundo, que a mídia, que o mundão que está aí fora colocam dentro da mente da gente. Então, eu preciso agora... Pode tirar o óculos. Agora a gente vai só fazer de conta para ela não ter que ficar colocando e tirando, tá? Mas lembrem que é ela que está com o óculos da ilusão, tá bom? Quando aparecer ali no telão, você pode colocá-la para mim. Sorry. Foi. Quando tiver escrito lá, ó, lente da ilusão, você que usou o óculos vai ler, tá? E quando aparecer o óculos da verdade, daí você lê, tá bom? Vamos lá. O que o mundo diz pra gente? Vamos lá. Você só tem valor se seu corpo estiver no padrão. Você só tem valor se o seu corpo estiver no padrão. De modo assombrosamente maravilhoso me formastes. Olha o que a palavra de Deus diz. Veja no espelho, na balança, nas roupas. Você não está de acordo com nada. Os olhos são as cadeias do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de você, são trevas que são tremendas trevas são. O corpo de um homem é uma máquina de performance projetada para o prazer e a satisfação. E a sua masculinidade é medida pelo número de conquistas. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Teria muitos outros, mas acho que até aqui deu para a gente entender bem, né? Vocês estão percebendo que para toda mentira que o mundo conta, a palavra de Deus tem uma verdade para libertar no nosso coração? A gente colocou aqui alguns exemplos. Mas é impressionante, são 16 anos, irmãos, que eu sou formada, e é impressionante o quanto em todos esses anos eu tenho percebido o quanto que o inimigo tem deturpado a área da alimentação, pegando justamente a área da nossa imagem corporal, aquela que foi feita originalmente à imagem e semelhança do Senhor. Eu quero glorificar Deus pela vida de vocês, muito obrigada. Uma salva de palmas para as meninas. Tá aqui, ó, o presente é igual, para ninguém brigar, tá? Para ninguém comparar, porque mulher quase não se compara, né? Então, obrigada. Glória a Deus. Olha só, para finalizar essa dinâmica, o que a palavra de Deus nos diz? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Glória a Deus. Eu mudo aqui, depois mudo ali, dá uma confusão. Acho que parou. Foi. Então, vamos fazer esse passeio na palavra de Deus para a gente aprender um pouquinho sobre a alimentação. Eu tenho certeza que você nunca viu alimentação como você vai ver hoje, vendo cada pontinho ali da história bíblica e como Deus foi modificando gloriosamente isso ao longo do tempo para o nosso bem. Diz assim a palavra de Deus. E disse Deus, olha lá no início, como foi que Deus criou tudo? E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Deixa eu já te falar, para você não ficar triste. Meu Deus, essa nutricionista veio aqui dizer para a gente que a gente só vai comer salada a partir de hoje. Não vou fazer isso com você, tá? Você vai dar um glória a Deus, porque eu sei que você ficou com esse medo aí dentro do teu coração. Não vou fazer isso. Glória a Deus.
Irmãos, eu vou deixar para puxar a orelha só no final, porque aí fica mais tranquilo. Ó, o que Deus fez originalmente para a gente comer? Tem um motivo, tá? Mas realmente, originalmente, ele nos fez para comer os vegetais que ele havia colocado ali no jardim, né? Então, ele colocou principalmente os vegetais, como ele diz ali, e os grãos. Então, vamos transformar nisso aí, né? Foram os vegetais. Então, essencialmente, a gente era vegetariano no início, tá bom? E aí, o que aconteceu? Ele deu toda aquela gama de coisas ali do jardim para Adão e Eva comerem. Só que aí chegou um ponto, ele fez uma restrição. E quando nós, seres humanos, estamos diante de uma restrição, a gente fica meio embananado. Porque quando alguém diz pra gente assim, ó, quer ver uma coisa? Quer ver? Fala para uma criança assim, não fala nada, ela vai ficar ali sentada de boa. Se eu falar para ela assim, olha, não mexe aqui nesse negócio que está aqui, mas os olhos dela vão virar para cima do negócio para ela querer pegar. A restrição faz isso com a mente da gente. Mas aí, o que o Senhor falou? Ele disse assim, de toda árvore do jardim comerás livremente. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor tinha dado tudo para nós. Mas aí, o que a gente pensou? A gente olhou para aquela árvore no centro e a gente começou a pensar assim, poxa, será, né? E aí, o que aconteceu? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Boa para se comer. Agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Antes de ela pensar em tudo isso que ela pensou aqui, irmãos, sobre o fruto, o que aconteceu com ela? O inimigo veio e começou a colocar na mente dela algumas dúvidas sobre aquilo que Deus havia orientado. Será mesmo que você não pode comer dessa árvore? Será mesmo que vai acontecer o que ele disse? Não vai, não. Ele falou que vocês vão morrer, não vão, não. Aí ela olhou, e aí sabe o que começou a acontecer? O mesmo que acontece quando a gente ouve as mentiras do mundo, que a gente ouviu aqui as meninas falando. A gente olha e pensa assim, mas isso é bom. E aí aquelas mentiras vão abrindo as brechas. E se a gente não tampa essas brechas com a verdade, já era, irmãos. E não é diferente para a alimentação. Porque quando você está na frente de um cupcake, você olha para o cupcake, você fala assim, mas é tão bom esse cupcake, né? Ai, mas será? É tão agradável aos olhos. E, por favor, já vou de novo pedir desculpa. Eu não estou demonizando cupcake, tá bom? Tudo bem comer cupcake. Estou só dando um exemplo. E aí ela olha e pensa, é desejável para dar entendimento. Quando a gente pensa desejável para dar entendimento, tem algumas pessoas que deturpam isso aqui, né? Aí, olha, tá vendo? Não é tão bom a gente ter entendimento, porque foi o que fez Eva cair. Na verdade, aqui, irmãos, o que foi que aconteceu? A serpente começou a colocar na mentezinha de Eva que Deus não queria que ela fosse como ele. E aí ele começou a colocar na mente dela que é por isso que ele não quer que você coma, porque se você comer, você vai conhecer tudo aquilo que ele conhece. E aí ele começou a falar no ouvidinho dela que se ela comesse, ela conseguiria preencher esse vazio. Olha só o que ele fez. Ele criou o vazio e depois ele deu a forma que ela deveria preencher. Parecido com o que acontece com a gente hoje em dia? Muito parecido. Principalmente quando a gente está falando de sexualidade. Porque a proposta que vem para nós, irmãos, ela não é uma coisa absurda, porque se fosse a gente ia dizer que não. A proposta, ela sempre vai vir acompanhada de uma coisa muito boa e que a proposta é preencher um vazio. Eu não olho para o cupcake como um cupcake, uma comida como qualquer outra. Porque se eu olhasse, eu comeria só um cupcake. Mas por que eu como mais de um cupcake? Porque eu quero preencher com esses cupcakes o vazio que está dentro de mim, que deveria estar sendo preenchido com os óculos da verdade, com a palavra de Deus.
E em nome de Jesus, você vai sair daqui com essa verdade dentro do teu coração. Para nunca mais, o que diz respeito a mim, pelo menos na área da alimentação, você ser enganado lá fora. Amém? E aí, o que acontece? Passado esse período, já sabemos o que aconteceu, caímos, veio o dilúvio. E aí o Senhor, óbvio, viu que a terra estava devastada e disse assim para Noé, olha só, tudo que se move, vive, vos servirá de alimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde eu já dei, né? Então, a partir de hoje, o que pode acontecer? Você pode começar a comer carne. Você pode começar a fazer um churrasquinho aí, Noé, dentro da arca, né? Que está tudo bem para vocês comerem. Além disso, eu trouxe mais outros 2 versículos, onde também a gente observa no Antigo Testamento essa prática. Só que aí, o que acontece, irmãos? Chegou um período em que, e aqui a igreja se divide, infelizmente. Por quê? Porque havia um motivo para o Senhor criar alimentos puros e alimentos impuros. Haviam motivos. Só que, o que aconteceu? Infelizmente, algumas religiões criaram uma espécie de judaísmo com Deus, com Cristo enxertado, né? Então, continuam não podendo todas as coisas, né, que inicialmente haviam sido proibidas, mas agora Cristo está ali no meio. Então, é mais ou menos isso aí. Só que o que a palavra de Deus nos ensina? Ela mostra para a gente, irmãos, que havia um motivo para Deus tornar esses alimentos puros e impuros para aquelas pessoas. Concordam comigo que, naquela época, diferente de hoje, a gente não tem a estrutura para cuidar dos alimentos que nós temos hoje, né? A gente não tinha naquela época toda aquela forma de cuidado para com a alimentação como a gente tem hoje. Então, para o cuidado e a saúde das pessoas, o Senhor instituiu isso. Outro ponto, até me lembrei quando o pastor falou da questão do sexo anal, né? Ele falou, não foi criado para isso, e não foi mesmo, gente, porque o nosso aparelho digestivo, ele foi criado para fazer assim, ó, e não para fazer assim, ó, ok? Fabi vai falar melhor depois sobre isso. Animais terrestres puros e impuros. Coloquei aqui só para vocês terem um conhecimento, aonde a gente tem ali o nosso querido baconzinho, né? O baconzinho não dava, naquela época não podia. E aí, gente, a gente vem para um outro motivo. O Senhor, Ele conhece todas as coisas, amém? Esses animais que a gente vê aí, irmãos, não podendo serem comidos, a gente sabe que são alimentos que eles têm um aparelho digestivo que fica com as toxinas dentro deles. Por mais que a gente cozinhe, por mais que a gente prepare da melhor forma, há uma chance muito maior de esses alimentos fazerem mal para nós, principalmente em grande quantidade. São alimentos, inclusive o meu TCC há 16 anos atrás foi sobre esses alimentos, que lá no Pará a gente chama de alimentos reimosos. São alimentos que os indígenas acreditavam, né, como tabus alimentares, você não pode comer isso, se tiver com tal doença, você não pode... Tem um monte de regrinha para lá. Até o meu marido brinca comigo, às vezes, quando a minha filha toma açaí, que ela toma açaí que nem eu, com farinha de mandioca, né? Lá a gente toma açaí com farinha de mandioca, sem nada, sem açúcar, sem nada. O que vocês fazem aqui é uma heresia. Vocês misturam açaí com leite condensado. Isso é uma heresia muito grande. Saibam disso. E aí o meu marido fala assim para mim, moça, sua mãe vê a Yarin comendo isso porque ela toma o açaí, só que ela toma o suco de laranja do lado, o suco de uva, o suco do lado. Lá, gente, morre se você fizer isso. Se você fizer isso, você morre, porque é isso que a gente aprende desde criança. Então, tem muita ordenança, né? Por conta do conhecimento ancestral dos índios, tem muita coisa que realmente fazia mal, por algum motivo. A gente nunca desmerece, porque foi através dessa medicina popular que veio a nossa medicina clínica tradicional. Então, a gente também tem que, né, levantar a moral também dos nossos indígenas. E aí, o que está ali? Olha nos animais impuros o que o Senhor colocou. A ostra, o camarão, os alimentos afrodisíacos, Fabi, e agora? Se fosse só assim que eu conseguisse ter libido, olha só, não ia ter como, né? Aí o Senhor proibiu aqueles alimentos ali. Que alguns deles, gente, são considerados realmente, a gente até chama de baratas do mar, né? Porque são alimentos, né, que hoje a gente ingere, mas eles são bastante alérgenos. Assim, voltando ao que eu falei, né, que o meu TCC foi sobre isso, sobre esses alimentos reimosos. Alimentos que potencialmente têm uma capacidade maior de gerar alergia na gente, né?
Não é em todo mundo? Não, mas eles têm uma capacidade maior. Então, as proibições que o Senhor fez não eram ilógicas. Havia uma lógica em tudo isso, tá bom? E porque o Senhor queria fazer um povo separado, um povo santo. O Senhor queria que aonde quer que fossem os hebreus, o povo de Israel, as nações os conhecessem como uma nação que era obediente ao Senhor. Imagina só uma pessoa falar assim para você: não, eu não vou comer porque o meu povo não come, porque o Senhor ordenou que não comesse. É até bonito isso, não é? Muito bonito. Então, o Senhor também fazia por conta disso. E aí, voltando. Aí aqui os alimentos, quais que ele permitia do lado de cá? Aves limpas, né? Aí tem as aves imundas. Acho que normalmente a gente come e tá tudo ok, tá, gente? Galinha, pato, tudo ok desde aquela época. E os insetos também. A gente tem ali alguns tipos de grilos e gafanhotos. Não era à toa que João Batista comia gafanhoto também, né? Então, a gente tem esses animais como puros e impuros. Só que aí os nossos olhos viram o mestre. E aí, quando o Senhor veio, o que ele disse? Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus, ainda nesses versículos, declarou puros todos os alimentos. Aqui o Senhor estava ensinando: vocês estão tão preocupados com as ordenanças, com as coisas que vêm de fora e tornam vocês impuros, porque vocês acham, quando na verdade o que está impuro é o que sai de vocês, porque está dentro do coração de vocês. E foi isso que o Senhor ensinou. Então hoje, a nossa alimentação, gente, a partir do Novo Testamento é assim. E aí a gente entra em algo muito interessante, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o terrorismo nutricional. Que é quando a gente escuta frases como essas: suco é açúcar puro. Só podemos comer vegetais que crescem acima da terra. Vocês já ouviram falar? Vocês já ouviram essas coisas por aí, pela internet? Já. Muito, muito, a gente escuta muito. Inclusive, até algumas pessoas, né, que se converteram há pouco tempo, eu já vi, tá? Estou falando que eu vi, que eu sei, não vou citar nomes, mas já vi. Colocando esse tipo de situação dentro de um balaio que ele não pertence, tá? Então, assim, não tem justificativa aqui, nem bíblica, nem científica para isso, para essas proibições que agora estão fazendo, colocando sobre os nossos ombros um peso que o Senhor não colocou. Então, as pessoas vêm a público e falam assim: eu já ouvi falarem isso. Tem um livro que chama assim, né? Eu acho que é A Comida que Vem do Céu, a Alimentação que Vem do Céu, é uma coisa assim. Uma coisa que a Bíblia nunca falou e que a ciência também nunca falou, né? Então, a gente tem as duas principais fontes de orientação para nós, como a ciência e a palavra de Deus, não falando isso. Mas vem a Mariazinha, blogueira, com não sei quantos milhões de seguidores, dizer que e aí as pessoas acreditam como verdade, vão lá e vão seguir. Mas pagar uma consulta para um nutricionista ninguém quer, né? Aquela ali falam muito: hoje é meu dia do lixo. A pessoa fala para mim no consultório, gente: e quando vai ser meu dia do lixo, doutora? Aí eu falo assim: você come lixo que dia? Porque, gente, alimento, por mais que seja um alimento pensa num alimento aí que não tem nada de bom. Salsicha, vamos pensar assim. Não traz benefício nenhum para a saúde. Ninguém come hot dog aqui, tenho certeza. Nas festinhas da igreja não tem hot dog. Pão com salsicha não tem. São Paulo, pão com salsicha não tem. Mas aí o que acontece, gente? Por que a gente não pode chamar de lixo, gente? Porque tem famílias que às vezes só tem dinheiro para comprar essa salsicha. O ato de comer, gente, ele não é somente nutricional. Ele é um ato social, ele é um ato político. Por isso que a gente precisa entender e precisa lutar, por exemplo, não estou falando de políticos, estou falando de politica, tá? A gente precisa lutar por uma alimentação natural mais barata. Hoje em dia a gente tem os ultraprocessados, não é industrializados, que é diferente o conceito. Os ultraprocessados sendo mais baratos do que os alimentos naturais, que é o que fazem bem para o corpo da gente. Quando a gente vai lá para Gênesis, o que a gente aprendeu? Que essencialmente a nossa alimentação é composta de quê? De alimentos naturais, dos vegetais. Era o que deveria ser super, hiper, ultra, mega barato para nós. E a gente sabe que a gente vive num país favorável para isso. E aí, como que não é mais barato?
Isso é um absurdo tão grande e às vezes a gente pensa que é uma coisa tão boba pela qual não vale a pena orar. Mas vale a pena orar por isso. Orar pelos nossos governantes para que eles enxerguem que às vezes o seu João, que só consegue comprar salsicha para os filhos comerem, tem a mesma necessidade de saúde que nós temos, embora não tenha a mesma capacidade e condição de comprar, né? Então a gente precisa orar por isso também. E aí não existe dia do lixo, tá bom? Nem dia livre, porque senão você pensa que os outros dias você está preso e também não tem nada a ver. E aí a gente tem o quê? Essa frase é minha. O medo não ensina a comer melhor. Ele só ensina a sentir culpa. Então, quando a gente colocou o óculos aqui na irmã, que eu falei assim, você conseguiria andar e pegar um ônibus lá fora com isso? Não, por quê? Porque eu sentiria medo, eu me sentiria insegura. Então, com essas orientações que eu mostrei anteriormente do terrorismo nutricional, o que acontece com a mente da gente? Chegar numa hora que eu não posso nem beber água. Hoje em dia está assim. Faz mal o pão, faz mal o macarrão, faz mal tudo, faz mal. Aí um dia desses já lançaram ali, aí vem a manchete, fulano morreu porque bebeu muita água. Aí pronto. Você não vai procurar saber quanto de água que o fulano bebeu e em qual quantidade de tempo que ele ingeriu essa quantidade de água para fazer tão mal assim. Você não pensa que para você ingerir uma quantidade de água que te mate, você precisa beber uma quantidade muito grande, absurda. Ou às vezes estar com um problema que demanda que você não possa. Né? Não, a pessoa, fulano morreu porque bebeu água. Agora eu vou ter medo de beber água. A pessoa já nem bebe água, né? Ela só queria uma justificativa para não beber água. E aí, gente, a gente vai lá para a palavra de Deus e olha só o que Paulo diz. E não se submetam de novo a jugo de escravidão. Por quê? Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? O Senhor, ele não deu todas as ordens ali de Gênesis a Apocalipse para a gente agora se colocar debaixo de um jugo de escravidão da Mariazinha, que nunca sentou 5 anos numa faculdade para estudar sobre alimento, ser humano e o contexto que o ser humano está envolvido. Não é verdade? Então, assim, a gente precisa... É óbvio que eu não estou falando aqui que isso aqui foi escrito para um contexto de alimentação em si. Mas foi escrito para um povo que estava se circuncidando de novo. Os novos convertidos estavam sendo orientados a se circuncidarem de novo. E aí Paulo chega e fala assim, vocês vão se colocar de novo debaixo de um jugo de escravidão do qual vocês já foram libertos pelo Senhor? Não faz sentido, então eu trouxe essa frase por causa disso, tá? Seguimos, chegamos nos nossos assuntos, comida e sexo. E aí o que acontece, meus irmãos? O que acontece com a cabeça da gente? A gente precisa entender que a comida e o sexo não são pecado. Ok, o Senhor criou para o nosso bem, para o nosso prazer, para a nossa comunhão. O problema está aonde? O problema está na gente deturpar as informações e as orientações que o Senhor nos deu originalmente, que eram perfeitas. E aí, o que a gente tem? A gente tem aquilo que verdadeiramente é pecado, pornografia e gula. E depois, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês o quanto que isso aí se entrelaça. O pastor já deu até uma preliminar. Agora há pouco falando sobre a questão da glutonaria, né, e da pornografia. Então, gente, comer não é pecado, tá? Comida não é pecado. Sexo não é pecado. A questão é quando a gente vai para os excessos. E os excessos que eu digo, não você estar ali com seu cônjuge e, né, fazer ali, praticar o ato sexual o quanto for para o prazer de vocês. O excesso que eu estou falando é da forma incorreta. Existe uma forma incorreta que desonra a Deus quando você se alimenta dessa forma. Existe uma forma incorreta que desonra a Deus quando você pratica o sexo dessa forma. Então, é aí que vem o pecado. E não em si daquilo que Deus criou originalmente perfeito. E aí a gente vem para o comer emocional, que é outra coisa, que não é pecado, mas carece de tratamento. De tratamento com a terapia nutricional e com o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista. Entende? Então, a gente tem um comer emocional. O que é o comer emocional? Alguém já ouviu essa expressão aí? Tô triste, eu como. Tô com medo, eu como. Tô chateado, eu como. Tô ansioso, eu como. A gente fala que é comer as emoções, né? Eu não consigo mais lidar com as minhas emoções. E qual é a forma que eu tenho para aplacar isso tudo? Foi a mesma coisa que, né, o inimigo, de certa forma, falou ali para Eva. Você vai preencher um vazio. E a gente vai aprendendo a preencher esse vazio com comida.
Então, isso é uma disfunção. E aí a gente tem também os transtornos alimentares e o dismorfismo corporal. São nomes estranhos, mas talvez você tenha um adolescente em casa que tenha isso, sabia? Talvez você já tenha passado por isso na sua adolescência ou passe por isso agora e nem saiba. Quando você se olha no espelho e você não vê aquilo que é real, você está provavelmente com dismorfismo corporal. Você olha no espelho e você odeia partes específicas do seu corpo. Você sentiria vontade, até mesmo se você pudesse, de pegar uma faca e sair cortando assim. Estou sendo literal, não estou brincando dessa vez. Você sente essa vontade realmente. Isso aí é dismorfismo corporal, é você olhar para o seu corpo com uma forma diferente da que ele realmente tem. E isso vai criando uma bola de neve na cabeça, principalmente do adolescente. Não sei se vocês sabem, mas dos principais motivos que levam as jovens a tirarem a própria vida são transtornos alimentares, principalmente transtorno que a gente chama de anorexia, a bulimia também. Então, são transtornos psiquiátricos de imagem. A pessoa não se vê como realmente ela é. E vira uma bola de neve. Por quê? Porque isso faz com que ela desconte na comida. Porque ela começa a olhar para a comida como a culpada por ela ter o corpo que ela tem. Então, se a comida é culpada por eu ter o corpo que eu tenho, eu não queria ter o corpo que eu tenho, então eu vou começar a ter medo, ter raiva, ter os piores sentimentos com relação àquele alimento. E aí vira uma bola de neve, tá? Mas isso aí não é o pecado. Isso aí é doença, carece de tratamento, tá bom? Com profissionais capacitados. E aí a gente vem para a gula e para a luxúria. A gula e a luxúria, gente, são pecados capitais que dizem respeito a esses excessos que eu falei. E aqui eu trouxe para vocês alguns versículos de 1 Coríntios 11 para a gente entender um pouquinho como que funciona isso aos olhos do Senhor. Talvez, e eu peço ao Espírito Santo de Deus que convença o teu coração nessa hora para que você saia daqui convencido se você tiver esse pecado. Que às vezes a gente acha que é só uma coisinha boba, mas às vezes a gente está alimentando esse pecado, inclusive, dentro da igreja. E eu vou já explicar isso para vocês. A gula e a luxúria, olha só. E aí, isso aqui tudo está ligado, gente. Esses versículos que eu trouxe, vocês já vão entender. Diz assim a palavra de Deus: de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro se embriaga. O que estava acontecendo nesse contexto lá em Corinto? Paulo estava vendo o quê? Que as pessoas estavam indo ali para o momento da ceia, e ao invés de ser um momento onde se relembrava tudo aquilo que havia acontecido com o Senhor, eles estavam indo para encher o bucho e se embriagar. Então, as pessoas que tinham mais dinheiro chegavam primeiro, porque quem estava trabalhando chegava depois. E aí, as pessoas mais pobres, quando iriam comer, o que acontecia? Não tinha mais nada. Por isso que Paulo diz assim um tem fome e o outro se embriaga. O que vocês estão fazendo? Vocês estão transformando a ceia do Senhor num escarcéu. Por quê? Porque chegam, comem antes dos outros, não esperam pelos outros, comem até não dar mais conta, se embriagam, bebem até não dar mais conta, enquanto outros estão com fome e não estão conseguindo tomar nada também. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Ele segue. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Um dia desses, eu tenho um grupo de mães lá na igreja, eu falei para as meninas assim: nós vamos nos reunir hoje para orar sem o momento do lanchinho. Eu quero ver quem vem. Porque quando a gente fala na igreja assim, vai ter uma comida depois. Olha. Mas quando vai ser só para ouvir a palavra de Deus, vem 3, 4. O pastor gosta quando a gente chama atenção assim. Mas é verdade, sabe por quê? Porque o que a gente quer no fundo, a gente quer o todo. Ou alguns vêm realmente só por causa da comida mesmo. Por isso que eu disse que eu peço ao Espírito Santo de Deus que convença o teu coração desse pecado. Porque às vezes está ali incutido dentro da gente e a gente nem sabe, que o Espírito Santo possa revelar isso ao teu coração nessa hora. Porque, meus irmãos, a gula,
não é só para quem come muito. A gula é para quem não espera pelo outro. A gula é por quem não pensa em outra coisa que não seja comida. A gula é para você que quando vai uma visita na sua casa, você esconde a comida que você mais gosta. Vocês não fazem isso, né? Isso é gula. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, irmãos? Ela está dizendo para nós que a gula não é só você comer demais, é você chegar na frente. É você querer se sobressair, querer ser o espertão sobre as outras pessoas. É quando você vai numa festa de 15 anos, num casamento, e você fala assim, eu já vou sentar aqui no lado da mesa, para quando abrir a hora da gente comer, eu já ser a primeira. Eu gosto da sinceridade, né, pastor? Glória a Deus por isso, porque é assim que o Senhor se agrada. É quando a gente olha e fala, meu Deus, é isso mesmo, eu sou assim. Me perdoa, Senhor. Muda a minha mente, faz eu ser diferente, não quero mais ser essa pessoa. Às vezes você está acima do peso é por causa de gula mesmo. Às vezes não é doença, não. Às vezes é egoísmo mesmo. Aonde que isso se liga com a luxúria? Aonde isso se liga, às vezes, com a pornografia? Porque eles têm a mesma característica. Você não pensa no outro. Você quer o prazer todo para você. Você não pensa no prejuízo que você está causando para o seu próprio corpo e para o corpo do outro. Você quer o prazer. A gula e a pornografia são isso. Portanto, vai lá no YouTube depois e procura um vídeo que eu fiz lá sobre isso. Provavelmente, a maioria das pessoas que sofre de gula sofre da luxúria também. Porque são pecados intimamente ligados ao prazer excessivo e ao egoísmo. Que o Espírito Santo te convença disso nessa hora, se for o seu caso. E aí, o que vem acontecendo? A gente tem a ausência de comunhão, a gente tem padrões de beleza inatingíveis, inalcançáveis, a gente tem um comer indigno. O que essas pessoas estavam fazendo aqui para comer indignamente? Elas não estavam honrando ao Senhor no ato de comer. Não estavam esperando uma pelas outras. Não estavam deixando para quem não tinha o que comer. Tinha gente nessa ocasião, minha gente, que era o único momento naquela semana que aquela pessoa podia comer. Mas ainda assim não deixavam que ela comesse. Vocês acham que isso agradava ao Senhor? Por isso que Paulo puxa a orelha deles. Quando eu sentava à mesa com os meus pais, que eu ia colocar a colher na panela ou no prato, a minha mãe falava assim, espera que o teu pai ainda não sentou. Preparando esse material, eu lembrei disso. Eu falei, meu Deus, como a gente se perdeu no meio do caminho. Porque hoje em dia a gente não só não senta com os nossos filhos à mesa, como a gente não ensina sobre o fato de a refeição ser um momento sagrado. A gente não ensina que é um lugar onde a gente espera uns pelos outros, aonde a gente não pode comer tudo, mas precisa deixar uns para os outros, porque a gente precisa aprender a dividir. Tem gente que pergunta assim, será que eu tenho gula? Porque eu tenho muito dinheiro e eu posso comprar um monte de coisa para mim enquanto tem tanta gente passando fome. A resposta está dentro do teu coração. Coloca isso diante do Senhor. Porque às vezes não tem problema você ter dinheiro e ter condições de comprar o que você quiser para você comer, para os seus filhos comerem. Mas até que ponto a tua generosidade só é para os teus? Até que ponto a vontade e o desejo de comer é só para os teus? Não se estende para a tua comunidade, para os teus irmãos. Amém? São palavras duras, né, irmãos? Mas em nome de Jesus é para o nosso bem. É para a gente crescer em comunidade, na sabedoria do Senhor. Entramos mais ainda na sexualidade. E aí entra naquela parte mais lá do afrodisíaco que a gente estava falando no início. Estilo de vida saudável, manter o peso adequado. Então, o que é necessário para você ter uma vida sexual bacana, uma vida sexual saudável? Você precisa estar no peso adequado, irmão. É duro falar isso? É, porque hoje grande parte da população vive a obesidade. Só que você, na maioria das vezes, existem as exceções, sim. Eliara, eu tenho obesidade, mas a minha vida sexual tá uma maravilha. Beleza, garanhão. Mas a maioria das outras pessoas não é assim.
E a ciência nos explica por que, nós vamos ver adiante. Comer vegetais e grãos deve ser a base da nossa alimentação. Ai, Eliara, eu não gosto. Bem-vindo à vida adulta. Você precisa aprender a comer. Você não teve esse hábito, você começa a construir. Porque a gente tem paciência com criança. Com adulto, a gente tem que tomar consciência e respirar fundo. E gente, eu não estou falando para você se forçar a comer. Olha como Deus fez o cérebro da gente. Deus fez a gente capaz de se adaptar. Se você, ao longo dos dias, for comendo pouquinho, vai chegar uma hora em que você consegue comer. Ah, é simples assim mesmo. É só você praticar. E aí a gente tem a prática do exercício cuidadamente, super importante, tá bom? Praticar exercício físico e a prática de exercícios espirituais também. E uma delas é o que a gente está fazendo aqui. Glória a Deus, né? E aí a gente vem deixando o ambiente ainda mais hostil. Excesso de gordura visceral. Todo mundo sabe o que é gordura visceral? Circunferência do abdômen, é assim que a gente vê. A gordura visceral, gente, é um tipo de gordura que é o mais prejudicial, que fica ali entre os órgãos abdominais. É esse tipo de gordura que vai causar aumento de resistência insulínica. Quem nunca ouviu essa expressão, o diabético ouve muito, tá? Porque o diabético, ele tem essa resistência insulínica e ele vai, normalmente, por vias de regra, né? Existem as exceções, mas por via de regra, diminuir a libido sexual, tá? Por quê? Porque aumenta um hormônio chamado cortisol e quando ele aumenta, diminui a testosterona. Para homens e mulheres, tá? Então, vem a disfunção erétil, aumenta o número de espermatozoides disfuncionais. Então, quem está querendo engravidar, ao invés de você jogar só a culpa na sua parceira, você tem que começar a olhar para o seu corpinho e falar assim, Senhor, eu também preciso dessa redenção no meu corpo. Prejudica a lubrificação feminina, olha só. Às vezes a gente está reclamando de uma coisa que está totalmente ligada ao nosso corpo e alimentação e a gente nem sabe. Favorece a síndrome do ovário policístico, que prejudica a gente de engravidar também. Favorece a candidíase, que é também um probleminha que dá nas mulheres. E é psicossocialmente prejudicial. Sabe por quê? Porque aquilo que eu falei lá no início, você começa a olhar para o seu corpo de uma forma tão... Não queria estar aqui dentro desse corpo. Aí eu não queria ser como eu sou. Tem muitas mulheres que chegam no consultório comigo e ao invés de elas dizerem assim, doutor, eu quero emagrecer. Sabe o que elas falam? Eu preciso emagrecer porque eu não consigo mais manter relação sexual com meu marido com a luz acesa. Eu tenho vergonha que ele olhe para o meu corpo. Não é verdade, Fabi? Tem. Então, é muito importante você cuidar disso, tá? Excesso de açúcar. Muito parecido o que acontece. Aumenta a resistência insulínica, aumenta o cortisol e diminui a testosterona, acumula gordura visceral, que é o que eu mostrei antes, número de espermatozoides funcionais também e todo o resto igual. Eliara, eu não posso comer açúcar? Não é isso. Açúcar é veneno? Não é isso. Não é isso, irmãos. É ter equilíbrio. O Senhor entregou para nós todas as coisas. Ou coisa para eu ter raiva. É quando eu vejo essas influências falando isso. Ai, porque o açúcar, não sei o quê, porque o açúcar. Como se a gente comesse açúcar. A gente não come açúcar, a gente come bolo, a gente come cupcake. Parem de falar da comida como se fosse um nutriente. O que a gente precisa é ter equilíbrio, ter domínio próprio. Eu não preciso comer o bolo inteiro, eu posso comer uma fatia. A culpa não é do bolo, a culpa é sua que está querendo comer o bolo todo. Entendeu? Glória a Deus. Não é porque aí é mais fácil. Sabe o que é mais fácil? É colocar o cabresto sobre as pessoas. Era o que faziam na época de Jesus. Por que Jesus foi crucificado? Porque ele queria tirar esse peso da religiosidade sobre os ombros das pessoas. E eu sou essa formiguinha que quero tirar esse peso de sobre os ombros das pessoas e dizer é possível você comer de tudo e emagrecer e ter um corpo saudável e manter um corpo num peso adequado. Transformar a comida em medo para você não é o caminho. E nunca foi. Vamos caminhando para o término. Acho que é o penúltimo slide. Irmãos, às vezes você está olhando para sua esposa e você está dizendo assim, essa mulher tem 7 demônios. Mas na verdade não é.
ela tem ferro e B12 baixo. Às vezes, bastava um exame e você está querendo exorcizar a sua esposa. Anemia faz a gente ficar brava. Anemia faz a gente não querer sexo. Anemia dá fadiga, exaustão, redução de libido, irritabilidade, alteração de humor, fraqueza, danos nos nervos que causam, olha o quê? Perda de sensibilidade genital. Bastava um exame para vocês não se matarem. Bastava um exame para você entender que o seu corpo não está funcionando bem por carências nutricionais. Não tem a ver, tem casal por aí achando que não se ama mais, quando na verdade está com o corpo todo inflamado. Não tem a ver com você não gostar mais da pessoa, estar com raiva da pessoa, não conseguir mais conviver com aquela pessoa. Às vezes é só uma carência vitamínica mesmo. E aí, a gente tem que considerar o quê? Eu não ouvi essa, eu queria rir também. Considerar a individualidade biológica. A gente tem idades diferentes, momentos da vida diferentes. A mulher que está na menopausa não vai comer igual a adolescente. A gente precisa de consulta individual e de ver os exames, gente. Para finalizar, vamos ler junto? Vamos ler junto essa passagem aqui, que ela é maravilhosa para libertar a gente de todo esse mal? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Às vezes, você não está conseguindo cumprir o propósito de Deus na tua vida por causa que você não está se alimentando bem, não está cuidando da sua saúde. Às vezes você não está desempenhando a obra do Senhor dentro da tua comunidade da fé como você deveria. Não é por culpa de qualquer outra pessoa, das lideranças, da igreja, seja do que for. É porque você não está capaz, porque o seu corpo não está saudável para isso. É importante, meus irmãos, que você entenda uma coisa. A despeito de você estar pronto para a obra de Deus ou não, a obra do Senhor vai se cumprir, porque a obra é mais importante do que nós. Acontece que é uma honra para nós fazer parte da obra. E para fazer parte da obra, a gente precisa estar com a saúde em dia também. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Obrigada.